Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de estatística. Eu sou o professor Lauro Magrini, do Qualis Concursos, e vou mostrar no encontro de hoje algumas informações extremamente relevantes para que você consiga obter sucesso na sua aprovação. Vou falar sobre algumas medidas de posição. Vamos ver? Medidas de posição, então no caso, vou falar sobre mediana com vocês e sobre outras separatrizes, quartil, decil e percentil. No caso da mediana, o que vem a ser mediana? Mediana é o valor aqui numa série de dados, tá certo? Que estão organizados em rol, em ordem crescente, nessa faixa que eu estou mostrando para vocês. Metade dos valores dessa série de dados está abaixo do valor da mediana e outra metade está acima do valor da mediana. Então esse elemento central, que divide essa série de dados ao meio, conforme eu estou falando aqui para vocês, nesses tópicos iniciais, tá vendo? A mediana divide a série de dados exatamente ao meio. Tem que estar em rol, tem que estar organizados, normalmente em ordem crescente. E o que vai ser o elemento mediano? É o elemento em que se encontra o valor da mediana, ou seja, primeiro elemento, segundo elemento, aí vai até um determinado elemento, que está o valor da mediana, vai até o enésimo elemento da minha série de dados. Então, a primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta, onde está a mediana? Isso que a gente vai ver agora. No caso de eu ter dados discretos, ou seja, dados não tabulados, com número ímpar de elementos, como que a gente consegue identificar qual é a ordem da mediana, em que posição se encontra a mediana numa série de dados estatísticos? Então eu vou ter que usar essa fórmula, em que n é o número de elementos da sua série de dados. Então se é um número ímpar, que se encontra na série de dados, eu vou usar essa fórmula aqui para determinar a posição do elemento mediano. Então, usando o exemplo seguinte, vamos achar aí o elemento mediano. Observa, essa série de dados está em rol, está em ordem crescente, organizado. Tem 5 elementos, n igual a 5. 5 elementos. Aí eu vou aqui e substituo. Aqui embaixo o n por 5, faço a conta e acho 3. Então, é o terceiro elemento. Onde que está o terceiro elemento? Aqui, ó, bem aqui no meio. Então, esse aqui é o valor da minha mediana, da minha série de dados estatísticos, tá certo? É claro que o exemplo é pequenininho. Esse cara aqui é o elemento central da minha série de dados. Então, metade está para a esquerda, metade está para a direita. Então, divide exatamente ao meio a minha série de dados. E quando for par, como é que eu determino a ordem, ou seja, a posição que se encontra o valor da mediana na minha série de dados estatísticos? Aí eu uso essa fórmula aqui, ó. O elemento mediano é simplesmente n sobre 2, onde n é o número de elementos da sua série de dados estatísticos, tá certo? Só que aí, para calcular a mediana em si, você tem que calcular o valor da mediana como sendo a média aritmética simples, tá certo? Dos valores que estão nesse elemento mediano calculado aqui e o posterior ao mesmo. Como que eu faço isso? Ó, vamos ver esse exemplo aqui, que vai ficar mais fácil de entender. Então tá aqui, a série de dados estatísticos está aqui organizadinho, está em rol, tá certo? Eu tenho n igual a 6. 6 elementos estão aqui na minha série de dados estatísticos. Então calculo o elemento mediano, então é o 6 sobre 2, número de elementos da série de dados, 6 sobre 2 dá 3. Então eu vou ter o terceiro e o seguinte, o quarto elemento da minha série de dados. Então onde está o terceiro elemento da minha série de dados? Está aqui. Onde está o quarto elemento? Está aqui. Então eu pego esses dois valores, tá certo? Pego o valor 30 e pego o valor 40, somo eles e divido por 2, a média aritmética simples, e acho 35, está aqui no meio. Então esse 35 é a mediana dessa série de dados, que tem um número par de elementos, tá ok? Bom, numa série par de dados estatísticos, nem sempre o valor da mediana vai ser um elemento da série de dados que foi dada. Por exemplo, aqui eu tenho a parte central, né, o terceiro elemento e o quarto elemento estão aqui, certo? Então a minha mediana é 35. 35 é um valor que não existe na minha série de dados. Não tenho 35. Está em rol, está organizado em ordem crescente aí.
35 é o valor da mediana. Esse 35 aqui é o valor da mediana, mas ele não está na sua série de dados. Nessa outra série, esse aqui são os dois elementos centrais, 30 e 30. Então a média aritmética de 30 e 30 é o próprio 30. Nesse caso, 30 é o elemento que pertence à minha série de dados, existe na minha série de dados estatísticos. Tá? E para completar o conhecimento de mediana, eu coloquei aqui, ó, elementos extremos, como esse 60 mil, não altera o valor da mediana. Nessa série de dados, tá certo? 30 é o valor da mediana, que está bem aqui no meio, com esse valor 60 mil. Mas se fosse, em vez de 60 mil, se fosse só 60, esse valor 30 continuaria sendo o meu valor mediano. Então é isso que eu estou colocando aqui. Valores extremos não alteram o valor da mediana. Vai alterar o valor da média aritmética, tá certo? Mas o valor da mediana não é alterado. Então, fórmula básica que eu vou apresentar agora, pessoal. Ó, opa! Deixa eu botar meu foco aqui. Essa fórmula que eu vou botar para vocês, eu bolei essa forma de escrever, uma forma genérica, vamos dizer assim, porque tem várias fórmulas, né? Moda, de Kisuber, de King, mediana, do quartil, decil, percentil. São várias fórmulas que têm mais ou menos o mesmo padrão de resolução, tá? Que é essa fórmula básica que eu vou botar para vocês aí. Então guardem a fórmula básica e aquela fração que eu vou falar para vocês agora mesmo, você vai utilizar para cada caso. Para moda é uma forma, mediana é outra, quartil é outra, e assim por diante. Só essa parte da proporção da amplitude do intervalo de classe. Quer ver? Vai ficar claro aí quando eu botar a fórmula para vocês. Vamos ver então. Tá aí, ó. Minha fórmula básica de uma separatriz, ou até no caso da moda também, vai ser sempre o quê? O limite inferior da classe do que eu estou procurando, seja mediana, moda ou alguma outra separatriz, mais o quê? Uma fração da amplitude do meu intervalo de classe, é um pedaço do meu intervalo de classe. Então é como se eu tivesse aqui o limite inferior e o limite superior da classe onde está, por exemplo, a mediana. Então a mediana vai estar em algum lugar aqui, nesse intervalo, tá certo? Então vai pegar o limite inferior e vai somar um pedacinho disso aqui tudo. O que é isso aqui tudo? É a amplitude do intervalo de classe, tá? Então, no caso da mediana, o que é essa fração A sobre B? E observa, deixa eu voltar aqui, ó, o A é menor do que o B. O A sobre B é uma fração menor do que 1. Porque se fosse igual a 1, seria a amplitude do intervalo de classe. Então é um número menor do que 1. Eu vou pegar um pedaço dessa amplitude toda. Né? Vou pegar só esse pedacinho aqui, ó. E esse pedacinho aqui é o A sobre B. Tá? Então o A quem é? O A, no caso, é esse numerador aqui. Tá certo? Quem é o A? Número de elementos da série de dados sobre 2, ou seja, a posição da mediana na minha série de dados. A posição da mediana é sempre n sobre 2. FA é frequência acumulada da classe anterior à classe da mediana. E esse denominador aqui? O denominador é o valor B, que é a frequência da classe da mediana. E esse n, essa forma vai ser utilizada independentemente de n ser um número par ou ímpar, beleza? Então vamos lá para um exemplo. Eu tenho aqui uma distribuição de frequência por intervalos de classe, tá vendo? Tem todas as classes aqui, tem a mesma amplitude. Então, onde nessas classes está a minha mediana? Em qual delas se encontra a mediana? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é onde está a mediana. São quantos elementos nessa série de dados? Ó, 20, a soma das frequências não dá 20, eu tenho 20 elementos aí. Qual é a posição, então, da mediana? É n sobre 2. Então, a mediana, o elemento mediano, é o que está em 10º lugar, o 10º elemento. O 10º elemento da minha série de dados vai ser o valor da mediana. Mas nessa frequência toda aqui, onde que está o 10º elemento? Esse é o primeiro, aqui tem mais 4, tem mais 8, assim por diante. Onde que está o 10º elemento? Para isso a gente tem que usar a frequência acumulada, tá certo? Ó, a frequência acumulada da primeira classe é 1. Qual é a frequência acumulada da segunda classe? Eu somo esses dois, eu obtenho 5. Qual vai ser o valor dessa frequência acumulada? Eu somo esses dois valores, né? A frequência acumulada da classe anterior e a simples dessa classe, 13. Olha, eu não estou procurando o 10º elemento, aqui vai até o primeiro. Aqui é do segundo ao quinto, tá certo? Do segundo ao quinto. Aqui vai ser do sexto ao
13º. Então o 10º elemento vai estar aqui no meio. Então essa classe aqui é a classe da mediana, já posso parar por aí. Então essa é a classe da mediana. Tá bom? Então agora o que a gente faz? Achar os elementos dessa fórmula aí, que parece bem complicada, mas tem que praticar, fazer muito exercício para guardar ela. Então limite inferior, já que essa aí, 30 a 40 é a classe da mediana, 30 é o limite inferior. 5, olha lá, eu estou na coluna da frequência acumulada. Então 5 é a frequência acumulada da classe anterior à classe da mediana. Tá vendo? Essa classe aqui, onde está o 5, é a classe anterior à classe da mediana. E 8 é a frequência da classe simples, né? Da classe da mediana. E a amplitude do intervalo de classe, peguei aí 40 superior menos limite inferior, 40 menos 30, 10. Então é só calcular agora esse monstrengo todo aí. Resolvendo, limite inferior, 30, n sobre 2, 20 sobre 2, frequência acumulada da classe anterior, frequência da classe simples da classe da mediana, e aqui a amplitude do intervalo de classe, H aqui, amplitude do intervalo de classe. Resolvendo tudo, 36,5, letra B. Bom, para quem acha que ficou meio complicado, né? Muita forma, muito número, vou mostrar para vocês agora então uma outra maneira bem interessante de vocês resolverem esse tipo de questão, por regressão linear, que recai então em outra área da matemática, que é a geometria plana, em que a gente resolve usando semelhança de triângulos, beleza? Vamos ver como é que fica? Tá aí, ó. Já sei que a classe da mediana, minha classe mediana, é 30 a 40. 30 é o limite inferior e 40 é o limite superior. No valor 30, nesse valor 30, qual é a frequência acumulada que eu tenho? Ó, nesse eixo vertical aqui eu tenho a frequência acumulada. Frequência acumulada é 5. Então, ó lá, quando acabou o 30, a frequência acumulada é o 5. Limite superior, 40, qual a frequência acumulada? 13. Aqui, ó, 5 até 13. Então é como tem essa reta aí que vai crescendo do 30 até o 40. No 30 valia 5, no 40 valia 13. Essa diferença entre 30 e 5 dá 8. E na mediana, a gente achou que a mediana era o n sobre 2, né? 20 sobre 2 dá 10, tá certo? Então na posição da mediana, se olhar para cá e olhar para lá, a frequência é o 10º elemento. 10 menos 5 dá 5. Então eu vou fazer semelhança de triângulos, deixa eu limpar aqui, entre esse triângulo aqui, pequeno, e esse triângulo grandão, que envolve esse pequenininho. Então eu tenho, no triângulo pequeno, x, esse cateto do triângulo pequeno, vai estar para esse cateto do triângulo grande, que é a amplitude do intervalo de classe, tá certo? Assim como esse cateto aqui, do triângulo pequeno, esse cateto, que é esse aqui, ó, 10 menos 5, ou seja, 5, vai estar para esse cateto grandão. Esse cateto grandão é 13 menos 5, está aqui embaixo, que dá 8. Então, resolvendo isso aí, eu tenho que x vai ser 6,25, já que h vale 10, amplitude do intervalo de classe. 10 menos 5 dá 5, 13 menos 5 dá 8. Então, fazendo as contas, x vai ser 6,25. Então, qual é o valor da mediana? Vai ser 30 mais 6,25. Então, o valor da mediana, 30 mais 6,25, 36,5. Beleza? E aí, pessoal? O que acharam dessa outra solução? Bem interessante, né? Então, tem duas formas de você vai resolver esse tipo de questão. Usando a tradicional, com a fórmula, e você tem que decorar a fórmula e fazer todos aqueles cálculos. Ou usando esse caso aí de semelhança de triângulos por regressão linear, você mata a questão. Eu acho bem interessante essa segunda solução. Caberá a você ver qual das duas maneiras é mais interessante para se resolver. Se tiver uma terceira maneira ou uma quarta maneira diferente, então divulgue isso aí para a gente. Eu não conheço, só conheço essas duas. Beleza? Vamos lá então, continuando o tema da aula de hoje. Quartil, decil e percentil. No caso de quartil, um quartil divide a minha série de dados estatísticos em 4 partes, tá certo?
Aí eu vos pergunto, caro aluno, caro ouvinte, põe aí no chat se eu estou dividindo a minha série de dados estatísticos em 4 partes, quantos são os quartis? Quantos são os quartis? Quantos? Hein? Quem é que acerta quantos são os quartis? Eu estou dividindo em 4 partes, então existem quantos quartis? Quantos? É que esse dedo aqui tem problema, ele fica duro. 3, são 3 quartis, como eu vou mostrar aí no gráfico desse slide aí que eu estou botando na tela para vocês, beleza? Rapidinho, já vou botar para vocês. Aí, ó, eu tenho aqui, divido a minha série de idade ao meio, que é a minha mediana. Então, ó, o segundo quartil coincide com a minha mediana. Metade para a esquerda, metade para a direita, 50% para cada lado. Aí eu pego essa metade da esquerda e divido ao meio de novo. Aí eu vou ter 2 pedaços de 25% da minha série de dados. E do lado direito, a partir desse central aqui, ó, da mediana, que é o segundo quartil, divido ao meio de novo, esse 50% do lado direito, aí eu tenho 2 pedaços de 25%. Então eu tenho quantos quartis? Eu tenho 3 quartis para dividir a minha série de dados em 1, 2, 3 e 4 partes. Tá certo? Então são 4 pedaços. E, consequentemente, no caso aí de decil, quantos são os decis? Se são 10 partes, eu estou dividindo a minha série de dados estatísticos em 10 partes iguais, tá certo? Como eu estou mostrando aqui, ó, cada pedacinho desse vai ter quantos por cento da minha série de dados? 10% da minha série de dados, tá certo? Então, para eu dividir em 10 partes iguais, eu preciso de quantos decis? Eu preciso de 9 decis. São 9 decis para dividir minha série de dados exatamente ao meio. Então, observe que aqui, ó, bem aqui no meio, que é a mediana, eu vou ter quem? O quinto decil. Então, o meu valor mediano corresponde ao meu segundo quartil, que corresponde ao meu quinto decil. Porque eu tenho 50% abaixo, tá certo? 50% abaixo e 50% acima desse quartil. Beleza? E percentil. Quantos são os percentis? Então, são 100 partes iguais. Então, cada parte vai ter 1% do todo. Então, tem que ter 99 percentis para dividir a minha série de dados em 100 partes iguais. Tá bom? E aqui eu faço essa correlação. Olha lá, o que eu estava falando antes. Ó. Meu valor mediano, que divide a minha série de dados ao meio, metade para cada lado, coincide com o meu segundo quartil, metade acima, metade abaixo, ao quinto decil, metade acima, 50%, metade abaixo, e ao 50º percentil, certo? Opa! 50% acima, 1% em cada uma dessas partes, e 50% abaixo. Tranquilo? Bom, qual é a fórmula básica para quartil, decil e percentil? A mesma forma básica que a gente usou para mediana. Aquela separatriz é o limite inferior mais uma fração de quem? Da amplitude do meu intervalo de classe. Né? De novo, o numerador é menor que o denominador. A sobre B é menor do que 1. O numerador é menor que o denominador. H é a amplitude do intervalo de classe. Então, se eu tenho lá minha classe, né, onde está essa separatriz, é o limite inferior mais um pedacinho, esse pedacinho aqui, da minha amplitude do intervalo de classe. Aí eu acho aqui H, né? Esse valor aqui é H. Né? Hzinho aqui. Aí eu acho aqui o valor da minha separatriz. O limite inferior mais um pedaço do todo. No caso aí de quartil, vamos dar o exemplo aí para o quartil. Eu tenho uma forma muito parecida com a mediana. Se lembra que a forma da mediana, isso aqui era n sobre 2? Então essa aqui é a posição do meu quartil i. Como é que eu calculo isso? Vai ser n sobre 4. Eu dividi o número de elementos da minha série de dados, n, por 4, porque não é quartil, não estou dividindo em 4 partes, estou dividindo por 4. Vezes quanto? O valor de o i, é o primeiro, quanto vale i? I é o primeiro quartil, o segundo quartil ou o terceiro quartil. Tá? Então eu vou pegar
1/4, 2/4, que vale meio, 3/4, tá certo? Então 25%, 50% ou 75%, tá certo? Da quantidade de elementos da minha série de dados. Se aqui for 1, o i for 1, olhando i sobre 4 é 1/4. 2 sobre 4 é meio, e 3 sobre 4 é 3/4 ou 75%. O resto da fórmula é exatamente igual, tá certo? Frequência acumulada da classe anterior à classe desse quartil que estou procurando, dividido pela frequência simples da classe desse quartil que eu estou procurando, e a amplitude do intervalo de classe. Então vamos aí trabalhar com um exemplo. Onde está o terceiro quartil dessa série de dados? Tá certo? Terceiro quartil. Então eu tenho aqui, primeira coisa, essa aqui é a fórmula, né? Do quartil. Agora, nessas classes todas, em qual delas se encontra o terceiro quartil? Primeira coisa que eu tenho que achar, né, é a posição do elemento terceiro quartil. E antes disso, eu tenho que saber quantos elementos tem a minha série de dados. Então, eu vou aqui na frequência simples e vou achar a soma total dessa frequência simples. Tá certo? Aí, somando todo mundo, somo todo mundo que está aqui, ó, 7 mais 3 mais 10 mais 12 mais 6. Somando aqui essa galera toda, eu acho 38. Então, o número de elementos na minha série de dados é 38. 38 elementos. Então, na fórmula da posição do terceiro quartil, esse i, já que é o terceiro quartil, eu substituo por 3. N é o número de elementos que a gente calculou agora, 38. Então, 3/4, 75%, 3/4, 38, dá 28,5. Aí, em qual classe está esse elemento 28,5? Aqui vai até o sétimo. Aqui tem mais 3. Aqui tem mais 10. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que achar o quê? A frequência acumulada. Então, está aí a frequência acumulada. A primeira classe se repete. Essa é a frequência acumulada da segunda classe, que é a soma desses dois. A frequência acumulada da próxima classe é a soma desses dois. 10 mais 10. E assim por diante. Eu estou procurando o elemento 28,5. Aqui vai do 7 até o 7 foi aqui. Para cá é 7 qualquer coisa até o 10. Aqui é 10 e qualquer coisa até o 20. Aqui 20, alguma coisa até o 32. Então 20, alguma coisa até 32, o 28,5 está aqui. Então aqui é a classe do terceiro quartil. Tá certo? Então essa é a classe do terceiro quartil. Beleza? Agora a gente identifica os elementos da minha fórmula. Como é que eu faço? Limite inferior da classe do terceiro quartil é 6. A frequência acumulada, certo? O FAA, a frequência acumulada da classe anterior à classe do terceiro quartil. Essa é a classe do terceiro quartil, como eu estou indicando aí. Então a frequência anterior e essa é a frequência simples do terceiro quartil. E a amplitude? A amplitude vale 2, tá certo? Todas essas classes têm 2 de amplitude. Aí agora é só a gente substituir na fórmula. Limite inferior é 6, tá certo? Posição do terceiro quartil, 28,5. Frequência acumulada da classe anterior, 20, sobre 12, que é a frequência simples da classe do terceiro quartil, que é essa classe aqui. Vezes 2. Quem é esse 2? 2 é a amplitude do intervalo de classe. Está aqui. Fazendo essas contas todas, acho 7,42, ou aproximadamente 7,4. Então a resposta é a letra C. Beleza? Então, esse tipo de questão aí, pessoal, esse tipo de questão está envolvendo aquela fórmula mais complexa, tem aquela fórmula padrão, aquela fórmula base, tá certo? E será que a gente consegue resolver essa churumela usando aquela parada de regressão linear com semelhanças de triângulos? Sim, pode resolver. Mediana, quartil, decil e percentil, e até o quintil, que vinha em 5 partes iguais, mas não é muito comum de cair em prova de concurso público, você usa usando aquela segunda solução por regressão linear, ou seja, usando semelhança de triângulos. Vamos ver lá então como é que fica usando regressão linear. Então eu já tenho identificado aqui a classe do meu terceiro quartil, já identifiquei.
6 é o limite inferior e 8 é o limite superior. No 6, qual o valor acumulado? 20. E no 8, certo? Qual o valor acumulado? 32. Vamos lá, recuperando aqui, ó. No 6, qual é o valor da frequência acumulada? 20. No 8, qual o valor da frequência acumulada? 32. Então tá lá, 20 e 32, certo? Então eu tenho que achar aqui, ó, aqui, esse cateto do triângulo maior é a amplitude no intervalo de classe, que dá 2, né? 8 menos 6, 2. Esse é o cateto do triângulo menor e H é o cateto do triângulo maior. Então a gente vai ter que achar x sobre h, vai estar para quê? No numerador, eu estou colocando o triângulo menor, então é esse cateto aqui do triângulo menor, que é 28,5 menos 20. 28,5 menos 20, que dá os 8,5. Então, e no denominador, vai ser o cateto homólogo a ele no triângulo maior, que é esse cateto grandão, que é o 32 menos 20. Está aqui, ó, 32 menos 20, que vai dar 12. Então, resolvendo isso, a amplitude do intervalo de classe dá 2, está aqui. Essa diferença no numerador é 8,5, como estou mostrando aqui, e no denominador a diferença é 12. Fazendo as contas, x vale 1,42. Então esse pedacinho aqui, esse cateto x, vale 1,42. Mas quanto vale o terceiro quartil? Vai ser o limite inferior 6, mais esse pedaço, esse valor de x. Então colocando lá, 6 mais 1,42, 7,42 ou aproximadamente 7,4. É isso aí. Para a gente trabalhar, pessoal, com decil e percentil, eu uso a mesma regra do quartil, a mesma regra aí da mediana, tá certo? Mas no caso aí do decil, a posição do decil i vai ser quanto? O decil, né, número de elementos da minha série de dados, n, são 10 passos iguais, então eu vou dividir por 10, vezes i, que é a posição do decil, que vai i, o izinho, vai variar de quanto? 1, 2, até 9. São 9 decils. E posição do percentil i. Qual é a posição? Número de elementos da série de dados dividido por 100, vezes i. I varia de quanto? 1, 2, até 99. Tá? Então aqui dá a posição dessas separatrizes, naquela fórmula básica lá. Tá bom? Então é isso aí. Pratique bastante, mãos à obra, peguem exercícios e corra, vá à luta. Água mole em pedra dura, galera, tanto bate até que fura. Seja persistente e dedicado, e certamente você vai conseguir atingir o seu objetivo. Desejo um grande sucesso para vocês, bons estudos, espero que esse evento de hoje tenha sido válido para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre estatística e medidas de posição. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Bye, bye!